Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série dos deuses do Olimpo. E hoje a gente vai falar do deus Hermes, o mensageiro dos deuses. Tenho certeza que você já viu alguma imagem dele por aí. É só você procurar por uma pessoa, um jovem muito bonito, muito ágil, que tem asas no capacete, na cabeça e nos pés, nas suas sandálias, ok? Procure por esse personagem e você vai ter encontrado então o deus Hermes. Hermes, ele é o único dos deuses que tem salvo-conduto por todos os lugares, justamente porque ele é um mensageiro, e como um bom mensageiro ele tem que ser capaz de entregar recado em todos os lugares do mundo. Então ele vai para o Olimpo, ele vai para a terra, ele vai para o Hades, ele vai para o mar, ele vai para todos os lugares necessários para mandar essa mensagem dos deuses na intenção de que o destino do homem se cumpra de forma correta. Ele ensina o homem, a gente fala, a subir e descer. Por isso que ele tem as asinhas na cabeça e as asinhas no pé. É como se ele nos ensinasse a viver no céu e viver na terra. E aí ele faz de novo esse papel de mensageiro, de conector entre céu e terra, entre a nossa capacidade de viver grandes ideais, grandes ideias metafísicas e ao mesmo tempo ter o pé no chão, realizar as coisas aqui nesse mundo material. Então ele representa essa consciência que sobe e desce constantemente. Ele é filho de Maia, e Maia, né, aqui também na mitologia grega, não só na mitologia hindu, Maia é a deusa da ilusão. Ela é a deusa das formas, das multiformas. E é interessante Hermes ser filho justamente dela, porque de certa forma ele está ensinando a gente a lidar com as formas que Maia cria no mundo. Hermes nos ensina o que os deuses estão querendo que a gente faça aqui nesse mundo material, que é uma grande sucessão de formas criadas por Maia, criada por essa ilusão. Então tá aí Hermes para ajudar a gente a lidar com essa confusão toda, né? E ele cria a lira, então, que vai ser dada para Apolo e ganha o seu caduceu, que a gente chama caduceu de Mercúrio. Por que de Mercúrio? Porque é o outro nome que a gente tem justamente para o deus Hermes, né? Quando a gente vai ali para Roma, a gente vai estar falando do deus Mercúrio. E conta-se que ele faz, então, Hermes, a primeira lira, tirando o casco de uma tartaruga e usando as tripas para fazer as cordas dessa lira. E depois, quando ele começa a tocar, Apolo fica encantado e pede essa lira para ele, né, que ainda nem tinha esse nome. E quando Apolo toca nessa casca de tartaruga, ela se converte na lira dourada de 7 cordas, justamente que é um dos grandes símbolos do deus Apolo. Dá uma olhadinha no vídeo se você ainda não viu essa história por lá. Então ele tem essa grande lira que é dada por Hermes, né, criada e depois dada para Apolo, e ele em troca dá então um cajado, que é o caduceu, que vai ser considerado então uma das grandes referências do deus Mercúrio. Aquele, ó. O caduceu, ele tem uma representação bem interessante. Ele é um cajado, e o cajado, quando ele bate na terra, ele também é uma junção de céu e terra. Quando Moisés bate o cajado e abre, né, o mar para que as pessoas passem, ele está evocando poder. E um poder similar a gente também tem aí com o caduceu de Mercúrio. Quando ele bate, né, quando Hermes bate esse caduceu, bate esse cajado na terra, o que acontece é que sobem 2 serpentes que ficam enroladas nesse caduceu. E elas representam justamente o poder, né, dos deuses, o poder de Hermes, de conseguir harmonizar as polaridades. Por isso são 2 serpentes e elas formam às vezes 3 círculos, né? 2 nessa representação aqui, por exemplo, ele está só na pontinha. Nessa representação aqui já são 3 voltas, né? Que as serpentes dão. Quando ela tem esses 3 círculos, ele está representando justamente a harmonização do homem, porque o homem grego era dividido em 3 mundos.
nous, psique e soma. E quando a gente alinha esses três mundos, você tem harmonia. E essa harmonia é feita justamente pelo cajado de ouro, né? Por esse bastão de ouro que penetra esses três círculos formados pelas duas serpentes. Então vai ser justamente a dualidade do mundo harmonizada pela unidade, né, desse bastão de ouro, esse elemento altamente raro e precioso que é o ouro, representando o que a gente busca na vida, que é a harmonia de todas as partes que nos compõem, certo? Então tá aí uma das representações de Hermes também, né, com as suas asinhas no capacete e nos sapatos aqui nas sandálias. Essa outra representação aqui também é uma representação mais antiga e a gente tem o caduceu um pouquinho diferente do que normalmente a gente encontra. Uma outra coisa interessante de Hermes é que ele é um deus psicopômpico. Gente, é isso mesmo, repita comigo, psicopômpico. Um deus psicopômpico, então, ele é um deus que faz a travessia da alma para o mundo dos mortos. Ele é aquele deus que tem por função acompanhar a alma do morto, levar ele ali pelo Hades, ou então, no caso da mitologia nórdica, como as valquírias, levar o guerreiro até o Valhalla. São algumas, ou Anubis no Egito também, né, que leva o morto para ter o seu coração pesado ali no tribunal de Osíris. A gente tem divindades com essa função específica, que é ajudar a gente nessa passagem depois da morte, porque são tradições que tem essa ideia muito clara de que existe algo eterno no ser humano, algo que passa da morte, algo que não morre, algo eterno. E esse algo eterno, assim que ele sai dessa consciência da encarnação ali na Terra, ele precisa de ajuda, né? Ele precisa de alguém que abra os caminhos. E aí eu trouxe essa imagem justamente de Hermes, eu achei essa imagem aqui maravilhosa, onde as asas de Hermes são negras como as do corvo, reparam? E é interessante porque o corvo é símbolo dos mistérios, né? Então o artista foi muito feliz, na minha opinião, na colocação dessas asas mistéricas justamente em cima de Hermes. E ele está com o caduceu na frente e está andando no mundo dos mortos. Olha só que cena pesada, né? Mas que, segundo a tradição, é uma necessidade que todos nós vamos ter que passar e que Hermes vai estar nos ajudando aqui. E a ideia é que ele, com o seu caduceu, ele possa abrir os caminhos, né, com a sua luz e ajudar a gente, então, nessa passagem. De forma mítica, a gente está falando da passagem da gente dentro das experiências da vida. Existem pequenas mortes durante a vida, que são os momentos de crise, os momentos de transição. E nesses momentos cotidianos, onde a gente morre para algo, para renascer para outro algo, Hermes também nos ajuda. Hermes também nos ajuda a seguir, né, a abrir e ilumina esse caminho para a gente, ok? Então, eu trouxe aqui uma representação que ela é interessante, justamente mostrando como é que Hermes trabalha dentro dessa ideia de ser mensageiro dos deuses, né? Ele traz instruções, ele ajuda os heróis, ele ajuda o karma, ele ajuda a lei, ele ajuda o destino, né, a se realizar de acordo com os desígnios, né, necessários. E aqui é uma representação dele descendo para falar para a ninfa, para Calipso largar Ulisses, né? Aqui é uma pintura que mostra esse momento em que Calipso está segurando Ulisses ali, né, na sua ilha de sedução, de bem-aventurança, de alegrias, de prazeres, mas ele já está lá há muito tempo. E os deuses resolveram que está na hora de Ulisses voltar para Ítaca e voltar na sua jornada em busca de Penélope, sua alma imortal. Então eles têm que dar um toque na Calipso, né? Calipso, larga o cidadão, que ele tem uma jornada, né, pela frente. E quem que os deuses mandam para dar esse recado para Calipso e ajudar Ulisses a seguir o seu destino? Eles mandam o deus Hermes.
Então tá aqui o deus Hermes, né, falando com a Calypso. E aqui é interessante porque nessa parte do mito, Ulisses está totalmente embriagado ali, ele acha que está lá há pouco tempo, mas ele já está há anos nessa ilha de sedução e está se perdendo. E é justamente nesse momento então que Hermes vem e desata, né, essas ilusões para que ele possa continuar a sua jornada. Então tá aí um dos momentos em que ele faz essa ligação entre os homens e os deuses, né? E aqui um outro, que é uma parte da mitologia também, que é o julgamento de Paris, onde Hermes tem uma função bem importante, que é justamente levar Paris para julgar as deusas, né? Essa parte da história também é muito legal. Eu fico pensando, Paris, ele realmente entra para a mitologia não só como uma pessoa cheia de prazeres, né, muito considerado mais covarde do que o seu grande irmão Heitor, né, e eu diria um tanto ingênuo de achar que vai entrar num julgamento desses e se sair bem. Qual é a história? Diz que Tétis e Peleu, né, que é a mãe de Aquiles, quando eles vão se casar, eles fazem uma grande festa e eles chamam todos os deuses e tal, mas eles não chamam Eris. Por quê? Porque deusa Eris é a deusa da discórdia e ninguém quer a discórdia no seu casamento. Só que ela ficou muito chateada que ela não foi chamada e ela resolveu gerar discórdia, como é bem típico, né, dessa personagem. O que ela faz? Ela pega uma maçã de ouro, tá na porta, ela não pode entrar, né? Ela entrega essa maçã e tem escrito assim nela: para a mais bela. Então é uma maçã que deve ser entregada para a deusa mais bela do Olimpo. Aí Vênus, Atenas e Hera falam: essa maçã é minha porque eu sou linda, né? Essa maçã é minha. Zeus, já esperto, Peleu também, né? Moço esperto, ele fala: não tem chance de se sair bem disso. Eu vou fazer com que Paris, né, que na história é um pastor que está ali, né, meio largado, ainda não sabe da sua origem, vou pedir para ele fazer esse julgamento. E a gente sabe que Paris vai escolher Vênus, que vai prometer para ele a mulher mais linda do mundo, que é Helena de Troia. E aí a história para outro vídeo, tudo bem? Mas o que é importante aqui? Hermes faz com que a história aconteça, ele executa esse desígnio. O que ele faz? É ele que leva Paris até as deusas, ele que promove esse encontro, né, entre eles, para que esse julgamento possa acontecer e a gente possa ter início, né, dar início a toda essa história tão maravilhosa que é a história da Guerra de Troia, ok? Um último detalhe aqui é que o deus Hermes, ele vai ser também o deus da comunicação, não só agora entre deuses e homens, mas da comunicação, da oratória, dos grandes oradores, né, do comércio e dos viajantes. E aqui comércio e viajante são duas coisas muito parecidas nessa época, porque para fazer comércio, normalmente você precisa viajar, você precisa ir para algum lugar, trazer mercadorias, levar as mercadorias talvez que você tenha ali para outros lugares para serem consumidas. Então comerciar e viajar, né, estão muito juntos nessa época. E Hermes, ele eu digo nessa época, gente, porque hoje em dia você vende pela internet, você não sai de casa, né, você não precisa sair do seu lugar ali. Então a gente tem uma mudança, um pouco de paradigma. Mas aqui viajar e comerciar, essa movimentação estão muito juntas. E é interessante porque a ideia do comércio aqui, a ideia antiga do comerciante não é exatamente a pessoa que tem lucro, que é a ideia que a gente tem hoje, mas é a ideia da pessoa que supre necessidades. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um remédio aqui que não exista em outro lugar, que não exista em outro país. Então, o que o comerciante faz? Ele pega esse remédio, essa matéria-prima, e ele leva até lá para quê? Para suprir uma necessidade. E ele é remunerado por isso. Então a ideia original do comércio não é o lucro, né? Que essa é uma ideia mais capitalista, né? Bem moderna. Ele vai ser muito uma ideia de suprir necessidades. E é por isso que até hoje, quando você abre uma empresa, você tem que falar a razão social da sua empresa. Ou seja, qual é a necessidade social que a sua empresa promove, né? O que ela dá, qual é a razão social, o que ela dá para a sociedade para ela existir.
Esse é o comércio aí do deus Hermes. E ele vai ser associado tanto aos viajantes que nas portas das cidades na Roma Antiga você tinha o símbolo do deus, o caduceu, ou então a própria imagem do deus, para saudar os comerciantes e os viajantes. E os seus cultos tinham muito a ver com essa ideia de movimentação. Então era isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje sobre o deus Hermes. Espero que vocês entrem nesse espírito do deus Hermes, para quem tudo é alegria, tudo é leveza, afinal de contas ele tem as suas asinhas, né? E é um deus que nos dá muita flexibilidade. Ele é um deus que, quando ele chega, é como se a gente estivesse recebendo a mensagem da própria divindade. E isso, para todos nós, é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.